Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Passaremos agora ao estudo da revista do Programa de Educação Cristã Continuada, que nesse trimestre estuda sobre os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, também chamado de Cantares de Salomão. A nossa lição de número 12 tem como assunto Poemas e Cânticos de Amor Nupcial, em Cântico, capítulo 1 até o capítulo 4. O texto áureo está em Cântico, capítulo 2, versículo 4. Leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. A leitura bíblica com todos está no livro de Cânticos de Salomão, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 7. A verdade prática nos fala que o estudo de cântico deve ser considerado a cultura da época. A sexualidade é uma dádiva de Deus para ser desfrutada no contexto de um relacionamento conjugal amoroso, heterossexual e monogâmico. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu curtir, o seu like aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar este vídeo para os seus amigos, parentes e irmãos em Cristo, a fim de que todos juntos possamos aprender mais e mais da Palavra de Deus. E dessa forma você estará também semeando a boa semente neste grande campo virtual missionário que é a internet. Passemos então ao estudo da nossa lição. A introdução do comentário nos fala que Cântico dos Cânticos é um livro de poesia hebraica cuja leitura deve considerar a cultura da época, cerca de 970 a 930 a.C., ou seja, há quase 3.000 anos atrás. O tema do livro é o amor, a maior de todas as virtudes, o qual revela a mensagem de que sexualidade é uma dádiva de Deus a ser desfrutada no relacionamento conjugal, amoroso, heterossexual e monogâmico. Sua conclusão assenta o amor como alicerce seguro para o casamento, por ser mais forte do que a morte e as muitas águas não o podem apagar. Salomão escreveu 1.005 cânticos, como lemos em 1 Reis 4:32. A tradição diz que ele escreveu Cântico dos Cânticos na sua juventude, Provérbios durante a maturidade e Eclesiastes na velhice. Para os judeus, o livro, cuja leitura é feita na Páscoa, fala do relacionamento entre Deus e Israel. Ou seja, os dois personagens que aparecem neste livro, o masculino e o feminino, masculino seria Deus e o feminino seria o povo de Israel. Para os cristãos, este livro é uma alegoria que representa o amor entre Jesus e a igreja, com figuras tomadas da relação e do afeto que existe entre o marido e sua mulher, uma representação muitas vezes usada na Escritura para descrever a relação íntima, firme e segura. Estudaremos os 8 capítulos deste livro de modo sintético, considerando a didática organização de 6 cânticos, canções ou poesias, utilizada pela maioria das versões bíblicas. O primeiro cântico vai do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 7. O segundo cântico, capítulo 2, versículo 8 até capítulo 3, versículo 5. Terceiro cântico, de 3, versículo 6 até o capítulo 5, versículo 1. O quarto cântico, capítulo 5, versículo 2 até capítulo 6, versículo 3. Quinto cântico, do capítulo 6 ao versículo 4 até o capítulo 8, versículo 4. E o último cântico, o último e sexto cântico, do capítulo 8, versículo 5 até o versículo 14. O diálogo tem como principais personagens Salomão, chamado de esposo ou amado, que fala 13 vezes, e a sunamita, chamada de esposa e querida, que é quem ocupa a maior parte do livro, ela fala 19 vezes e com estrofes mais longas.
Esses cânticos entre os personagens são intercalados 8 vezes por um coro, uma espécie de refrão, formado pelas filhas de Jerusalém, amigas da noiva. O primeiro cântico. O livro é iniciado com a bela cena de uma menina, de aproximadamente 16 anos, expressando o desejo de estar com o rei. Segundo a prática típica de todos os países do Antigo Oriente Médio na época, o rei escolhia virgens como candidatas ao casamento. Elas passavam pela escola real de beleza junto a outras mulheres da corte antes de se casar com o rei. O primeiro item nos fala sobre a esposa elogiando o esposo. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Como naquela época os banhos eram menos frequentes pela escassez da água, inclusive homens e principalmente os reis costumavam usar perfumes, óleos, bálsamos ou mesmo produtos sólidos, geralmente aplicados na pele, e às vezes colocados em roupas e coberturas de cama ou ambiente. As qualidades do noivo, seus óleos e perfumes fragrantes, davam a ele um bom nome na presença das virgens. Os perfumes eram produzidos com substâncias que possuíam aromas agradáveis, feitos de especiarias como cinamomo, pétalas esmagadas, misturadas a uma base de óleo e guardada em receptáculos enfeitados. A preparação para o encontro com o rei só se completava após um tempo de cuidados estéticos com óleos e unguentos perfumados, conforme se vê também no caso da rainha Esther. As companheiras da futura noiva estavam torcendo para que o casamento se concretizasse, ou seja, elas comparecem neste cântico desejando coisas boas para a sua amiga. O segundo item nos fala sobre amor como sendo o elogio mútuo. Dize-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos, apacenta teus cabritos junto às tendas dos pastores. Essa linguagem poética, ela vem nos mostrando da mulher em busca do homem, do seu amado. O rei é descrito como um pastor amado da sua alma. Ele faz o rebanho repousar pelo meio-dia, quando o calor é um contraste entre o frescor da manhã e do pôr do sol, em outras passagens. Aquela jovem deseja saber onde o amado apacenta o rebanho, para que não ande vagando. A amada precisava de orientação e pede ajuda ao noivo, ao seu amado, e ele elogia a noiva, chamando-a de mais formosa entre as mulheres. A resposta do amado aos temores expressos pela amada é a reafirmação a ela mesma de sua beleza e do quão desejável ela é. Vê-se a clara tentativa de Salomão em realçar a beleza da jovem. O terceiro item vem falando sobre o banquete e bandeira do amor. Leva-me à sala do banquete, seu estandarte ou bandeira sobre mim é o amor. O estandarte era usado para identificar e liderar um acampamento militar ou uma grande multidão. A grande afeição de Salomão levou a convidar a sua querida para a sua mesa de banquete. O amor protetor do seu amado as fez sentir-se à vontade nesse ambiente novo. A noiva não estava falando meramente sobre a satisfação de seus desejos físicos, mas de tudo quanto o homem significava para ela, ou seja, ela buscava por ele e ele por ela, e assim a realização de ambos ficava garantida. Ela avançou sob a liderança e sob a proteção dele, como se estivesse guardada por um poderoso general. Ela foi introduzida na casa do banquete de maneira grandiosa, imponente, majestosa. Isso mostra a busca da mulher pela realização junto ao homem, não apenas na questão do desejo sexual, da satisfação, da atração física, mas principalmente pela proteção e pelo cuidado que Deus coloca este anseio na mulher para ser satisfeito junto ao homem. Isso nos mostra o quão é importante que nós ensinemos, principalmente aos jovens solteiros, sobre o que busca a mulher no homem e o que busca o homem na mulher. Escrita na bandeira estava a palavra amor. Quando os soldados marcham, a bandeira deles é facilmente avistada. Assim também, o amor daquele homem por aquela jovem mulher era evidente. O versículo 2, capítulo 2, versículo 7, o versículo "Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e cervas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira", é repetido
no capítulo 3, versículo 5 e no capítulo 8, versículo 4, funciona como uma espécie de refrão, uma pausa temporária entre os cânticos. O teólogo Morgan comenta que essas palavras deveriam ser escritas em letras de ouro em cada local onde se congregam os jovens. Para quê? Para que eles possam estar atentos sobre a importância do amor, que não queiram acordar e nem despertar o amor até que o amor realmente queira se manifestar. Tópico da lição. O segundo cântico. Primeiro item, o amor é como a primavera. Nesse segundo cântico, o esposo canta o começo da primavera, pois as últimas chuvas cessaram. As flores estão se abrindo, os pássaros estão cantando e as vinhas estão brotando. A vida nova e abundante por toda parte. Ele deseja ouvir a voz dela e ver seu rosto, mas parece que ela prefere a tranquilidade de sua casa, ao invés de sair para os campos com seu amado. Já o verso da esposa, capítulo 2, versículo 15, menciona as raposinhas. Elas representam as coisas que vão silenciosamente destruindo os relacionamentos. As raposas costumavam entrar nas vinhas das plantações de uvas para comer os frutos, e os guardas da vinha precisavam levantar os ramos das plantas para que não ficassem ao alcance desses animais. A esposa conhecia muito bem seu trabalho como guardadora de vinhas. Isso nos mostra, de forma simbólica, poética, que todo relacionamento precisa ser cultivado, protegido e encorajado, assim como uma plantação de uvas. Daí, ela reafirmar sua certeza de que pertencem um ao outro, de que ela sabe onde ele está e o que está fazendo. Ele voltará como um cervo selvagem, um gamo, saltando pelos montes, e ela o receberá de braços abertos. O segundo item nos fala de sonho ou realidade. A maioria dos comentaristas considera que aquilo que a jovem está relatando nesse momento deve ter acontecido em sonho, indicando que seu amado permanece em seu pensamento dia e noite. Sonho ou realidade, ela resolve procurar por ele, ao redor da cidade, pelas ruas, pelas praças. Sua determinação é expressa quando ela declara: levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade. Isso fala de uma busca incessante e perseverante da amada pelo seu amado. Busquei-o e não achei, ela fala. Recusando-se a desistir de sua incansável busca, os guardas, fazendo sua ronda noturna na cidade, a encontram, e ela pergunta: viste o amado da minha alma? Para ela, todo mundo deveria conhecer. Tendo encontrado seu amado após uma busca tão árdua, qual não foi a sua surpresa e sua reação? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa de minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. Ou seja, após reencontrá-lo, ela está tão aliviada quanto determinada a não permitir que ele saia mais da sua vista. O terceiro item nos fala sobre não desperteis o amor. Ao fim deste cântico, tal como findou o cântico anterior, a recomendação para as mulheres de Jerusalém que acompanhavam a amada, aplicável até os dias atuais, é que não despertem o amor de forma precoce, desregradamente. Sugere limite e controle, pois há tempo próprio de compartilhar seu amor conjugal com a pessoa certa. Esse é um ponto muito relevante nos dias em que vivemos. Dias em que o mundo que nos cerca, ele incentiva o erotismo, ele incentiva o despertar do amor de forma precoce, de forma forçada, colocando esse despertar do amor como sendo algo que deva ocorrer cada vez mais cedo na vida do ser humano e de qualquer forma, de qualquer maneira. Ou seja, sem limites, sem freios. Em nome do amor, o mundo que nos cerca está destruindo o amor verdadeiro, tal como mostrado na palavra de Deus. Está substituindo o amor verdadeiro por paixões carnais totalmente sem regramento e sem controle. Nesse ponto fica o alerta para principalmente os jovens, para aqueles ainda não casados, que não despertem o amor de forma precoce, que esperem o momento certo, o tempo certo dele despertar. O terceiro
cântico, aqui no terceiro tópico. O primeiro item é o cortejo de Salomão. Saí, ó filha de Sião, contemplai ao rei Salomão com a coroa com que sua mãe o coroou no dia do seu desposório, ou no dia do seu casamento, no dia do júbilo do seu coração. Todos os detalhes deste terceiro poema dizem que Salomão não poupou o melhor possível em prol desse casamento. A mãe do rei o tinha presenteado com uma coroa especial. O rei faz uma carruagem para o dia do seu casamento. A liteira de Salomão era um leito ou cadeira coberta que permitia ao seu ocupante reclinar-se em seu interior. O rei era protegido por guarda-costas. Palanquins como esse, ou liteiras, ainda são usados no Oriente pelas pessoas de classe alta. Eles são como um divã, compridos o suficiente para que a pessoa possa deitar-se, sustentados por 4 pilares, pelos quais cortinas são colocadas para proteger do sol. O palanquim geralmente é carregado por 4 ou mais homens em regime de revezamento durante o cortejo. O palanquim do rei Salomão, mencionado aqui nesse cântico, foi feito de maneira nobre do Líbano, cedro e cipestres. Portanto, devia ser algo magnífico de se olhar à distância. O segundo item vem falando sobre os elogios à beleza da amada. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Esses versos estão impregnados pela fragrância do amor. Entendendo o rei que palavras amorosas estimulam o amor romântico, começa seu contato com elogios sobre ela. O elogio começa e termina louvando a pessoa como um todo, personalidade e estética. Mesmo por trás do véu, os olhares que ela lança ao amado são mensageiros do amor. No Antigo Oriente Médio, o jardim é uma área fechada, com flores, árvores e uma fonte de água, protegido por um muro ou por uma cerca viva, para que pudesse ser aproveitado somente pelo dono. Cântico, capítulo 4, versículo 12, marca a primeira ocorrência dessa área, desse jardim, aqui nesse livro. A imagem do jardim por detrás de muros, com o portão trancado, dá a ideia de um lugar inacessível a todos, exceto aos que têm direito de entrar. Isso representa o amor conjugal, o amor mútuo, que é uma terra prometida apenas para aqueles que têm direito de aproveitá-la, o marido e a esposa. Ou seja, esta imagem de um jardim fechado, jardim inacessível, isso fala do amor entre o marido e a esposa, entre o amado e a amada, que é apenas para eles dois, para mais ninguém. Portanto, esse texto bíblico, essa ideia bíblica, ela espanca de uma vez por todas a ideia de poliamor, de trisal e tantas outras invenções modernas que colocam outros personagens além do casal como detentores do amor. O terceiro item vem nos falando sobre a felicidade da esposa. Levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim para que se derramem os seus aromas. Ah, venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Como vimos, jardim fechado é uma metáfora sugerindo a imagem de uma noiva virgem. A sulamita ou sunamita se guardou para o seu amado. Isso é representado pelo jardim fechado. A virgindade é algo cada vez menos valorizado e cada vez mais combatido nos tempos modernos, nesta cultura cada vez mais secular e material que nós vivemos. A ideia do jardim fechado é algo meio que estranho para os tempos atuais, mas é esse o padrão que Deus utilizou para trazer para nós esse tão importante ensinamento. O fato da sulamita ter se guardado para o seu amado indica seu compromisso com a fidelidade do relacionamento conjugal e a intimidade física monogâmica. São expressões que mostram que eles se pertenciam mutuamente e intimamente. A fim de cumprir de maneira grandiosa seus deveres e prazeres da noite do casamento, a jovem invoca os ventos que refrigeravam os jardins e bafejavam em derredor doces fragrâncias. Ela desejava estar, através de seus encantos, disponível para ele e para o seu amado, como um fruto em uma árvore pronto para ser apanhado. O noivo só podia entrar nos aposentos da noiva se fosse convidado, e aqui a sulamita faz este convite, faz este vem para o seu amado, com recato, com pudor, mas ainda assim expressando todo o seu amor e desejo.
Concluímos com a nossa aplicação pessoal. Jesus sabia que o Antigo Testamento se refere a muitos indivíduos polígamos, incluindo Salomão, mas ainda assim sustentou o princípio divino da criação e da felicidade. Homem se unirá à sua mulher, serão uma só carne e não se separarão. Portanto, o livro de Cântico dos Cânticos ele é uma ode de louvor ao tipo de união que Deus planejou para o homem e a mulher. Embora o mundo que vivemos cada vez mais ataque este tipo de relacionamento, mas a Igreja de Cristo Jesus deve preservar este valor e ensinar a este mundo qual o padrão de Deus para o homem e a mulher. Aqui está, portanto, um resumo da nossa abençoada lição de número 12 e na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Comenta, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.